Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre todos os seus sonhos. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro. Você tem dúvida? A Bíblia te ajuda. Quero te perguntar, você já mandou sua pergunta? Qualquer dúvida, sua, do vizinho, do parente, do filho, do papagaio, qualquer dúvida que você tiver ou algum conhecido tiver e não tem coragem de mandar, manda aqui, escreve aqui nos comentários que nós vamos procurar na palavra de Deus todas as respostas para todas as dúvidas. A Bíblia te ajuda, meus amados. Meus amados, temos muitas perguntas interessantes aqui hoje para responder. Mas primeiro, quero te pedir, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Toda semana, segunda, quarta e sexta, temos vídeos 19 horas. Todos os dias, de segunda a segunda, 6 horas da manhã, Minuto com Deus. Então, todo dia da semana você vai ser abençoado através da palavra de Deus aqui no nosso canal. Então, vem fazer parte da nossa família. Você é muito importante para nós. Você é muito importante para Deus. Então, não perde a chance de ser abençoado, não. Já vem fazer parte. Nós já te damos as boas-vindas em nome de Jesus. Então, para não enrolar, para não perder muito tempo, vamos para as perguntas do dia de hoje, que estão muito interessantes. E eu vou ler para vocês aqui a primeira pergunta. Por que temos que dar oferta? Por que temos que dar oferta? Alguém aí sabe por que nós temos que dar oferta? Será que nós somos obrigados a dar oferta na igreja? Meu Deus, e agora o que eu faço se eu não tiver dinheiro? Tô lascado. Então vamos responder através da palavra de Deus. Por que temos que dar oferta? Malaquias 3:8 diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, diz o Senhor. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É Deus falando, sou eu não. É Deus falando. Como nós roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Aí fala assim, mas eu não tenho dinheiro para dar não, tô tão pobre, tô com tanta dificuldade que eu não tenho nada para dar. Jesus deu um exemplo aqui, eu não anotei essa passagem aqui não, mas Jesus deu um exemplo, mostrou para os discípulos as pessoas colocando oferta lá no templo. Todo mundo que era bem financeiramente deixava grande quantidade de dinheiro. E aí Jesus mostrou para os discípulos lá, vocês estão vendo aquela viúva ali, pobre? Ela foi a que mais ofertou, ela foi a que mais deu. Aí ninguém entendeu nada, né? Porque todo mundo colocava grande quantia de dinheiro lá. Aí falou assim, como assim, mestre? Ele falou assim, todos colocavam do que estava sobrando. Ela não, ela deu o que ela tinha para viver como de oferta. Só 2 moedinhas que não valia quase nada, mas era tudo que ela tinha para viver. Ela ofertou. Então, meus amados, ela não ofertou pensando assim, vai me fazer falta. Que dificuldade que eu estou passando. Ela fez uma oferta de fé, que ela sabia que Deus, quando a gente oferta, quando a gente doa, quando a gente divide, Deus multiplica. Ela sabia desse princípio e ela, com fé, deu tudo que ela tinha para sobreviver. E eu tenho certeza que Deus multiplicou e não deixou ela passar necessidade nunca na vida dela. Então vamos lá para o segundo exemplo. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você é obrigado a dar? Você não é obrigado. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas se Deus tocar no seu coração, comover o seu coração e colocar à disposição para ofertar, oferte conforme Deus colocou no seu coração. É pouco, é muito, não importa. Deus é dono de tudo. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa da sua atitude, daquilo que está no seu coração. É isso que importa para Deus. É 50 centavos, é R$1, é 1 milhão. Para Deus não faz diferença nenhuma. Foi Ele que criou tudo isso que existe aqui, gente. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele precisa do que está no seu coração. É a sinceridade, é o amor, é a disposição em fazer, é a alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, mesmo que seja com pouco, que seja com alegria. E aí, 2 Coríntios 9:6-11 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, oh meu Deus, e aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Aí, no versículo 11 diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, em sua generosidade, resulte em ação de graças a Deus. Vocês serão ricamente abençoados, enriquecidos em todos os sentidos. Oferta, meus amados, é só dinheiro? Não é. Aqui fala
Quem semeia pouco, pouco também colhe, mas quem semeia com fartura vai colher. Sabe o que você pode ofertar? O seu tempo. Sabe o que você pode ofertar? Uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Sabe o que mais você pode ofertar? Um ombro amigo, de consolo para uma pessoa que está sofrendo. Às vezes você não precisa falar nada, mas só de você dar um abraço na pessoa, ela já vai sentir o conforto, porque vai ser o Espírito Santo através da sua vida que vai estar abraçando quem precisa. Tem mais coisa que você pode ofertar. Na hora que batem palma na porta da sua casa pedindo um tipo de alimento, você pode ajudar. Tudo que você semeia vai voltar para você. Agora, se você retém, não semeia nada, não faz nada para ninguém, misericórdia, meu irmão. Você vai passar muito aperto na vida e às vezes não vai ter quem te ajude. Essa é a verdade. Quem semeia pouco, pouco também vai colher. Mas quem semeia com fartura vai colher. Aí aqui a pergunta fala: por que devemos dar oferta? Por que temos que dar oferta? Quer que eu responda? A oferta não é nada mais, nada menos do que um benefício para a sua própria vida. A oferta que você está dando, ela vai voltar para você de forma multiplicada. Então você quer ser abençoado? Abençoe também. E aí, respondendo a pergunta, meus amados, por que temos que dar oferta? Você é obrigado? Não é obrigado. Mas você deve dar? Deve, para você mesmo ser abençoado. E a sua oferta, ela vai abençoar muitas vidas. Você pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. E Deus vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Então, bora para a segunda pergunta. Posso cantar qualquer tipo de música? E agora, hein? Esse assunto é polêmico, hein, gente? Posso cantar qualquer tipo de música? O que vocês acham? Essa aí eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. O que você acha? Qualquer tipo de música? Pode cantar? Pode sair cantando para lá, para cá, qualquer tipo de música? Vou dar um exemplo simples. Simples. Você chega na igreja, seja católica, seja evangélica ou qualquer igreja, e aí você vai lá, escuta lá o pastor cantando o ministério de louvor, o pastor cantando aquele funkão bem pesado. O que você vai achar? Você vai gostar? Você vai achar normal? Escreve aqui nos comentários. Eu vou responder para vocês através da palavra de Deus, porque a minha opinião, às vezes, pode ser muito radical, mas vou deixar a palavra de Deus falar. Em 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Então, busque no Espírito Santo saber o que convém a você fazer ou não, mas eu vou te ajudar com mais algumas respostas. 1 Coríntios 10, 31 e 32 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Não se torne motivo de tropeço. É o que eu tinha falado. Se você entrar dentro de uma igreja e estiver tocando lá aquelas músicas mais esquisitas, eu acho que quem estiver cantando vai ser motivo de tropeço. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é julgar e falar assim: misericórdia. O que é isso que estão fazendo dentro da igreja? Aí nós vamos pecar, porque estamos julgando o próximo, e quem está fazendo lá cantando lá qualquer coisa, vai estar nos induzindo ao pecado. Então não seja pedra de tropeço para ninguém. Mas aqui voltando, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer que façam qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Que tipo de música é para a glória de Deus? Esses baile funk aí, tem alguém glorificando a Deus através dessas músicas? Esses sertanejos que falam só de traição, de bebedeira, de depravação, tá glorificando a Deus em alguma coisa? Então, tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. É para a glória de Deus? Deus vai ser glorificado, as pessoas vão enxergar Deus através da música que você está cantando, através da música que você está ouvindo, as pessoas vão ver Deus? Se for, amém. Faça tudo para a glória de Deus. Já em Tiago 3,11 diz assim, meus amados: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode sair dois tipos de água da mesma fonte, amarga ou doce? A mesma hora que você está cantando, louvando a Deus, aleluia, aleluia, daqui a pouco você está lá, vai, chão, chão, chão. Acho que não combina não, né, meus amados? Acho que não combina não, sair dois tipos de água da mesma fonte. Mas não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, da mesma forma que nós estamos dando exemplo de música, mas a água da fonte, ao mesmo tempo que sai palavras de bênçãos da sua boca, daqui a pouco você está amaldiçoando os outros, xingando os outros. Pode sair?
2 tipos de água da mesma fonte? Não pode. Então seja uma fonte de vida para as pessoas, seja uma fonte que jorra a palavra de Deus, que jorra louvores ao nome de Deus. Então vamos para Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso aí. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Essas músicas seculares, você não precisa se amoldar ao padrão do mundo. Vai cantar algo que edifique a sua vida, vai escutar algo que edifique a sua vida, que te aproxime de Deus. A maioria dessas músicas seculares te leva, sabe, fazer o quê? Desconfiar de um marido, de uma esposa, do namorado, namorada, de um parceiro. Faz a gente ficar depressivo, faz a gente ficar angustiado, faz a gente ficar irado. É isso que acontece, faz a gente começar a enxergar com olhos impuros para as outras pessoas. A maioria dessas músicas é isso que acontece, meus amados. Então, vá buscar se encher, transformar sua mente. Você não precisa disso. Ah, mas tem muita música bonita? Tem sim, mas tem muita música cristã que vai te edificar e te aproximar de Deus também, que é muito bonita. Então, vai se aproximar de Deus, vai buscar ouvir coisas que te aproximem de Deus. Já em Efésios 5, do 17 ao 20, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Vai procurar entender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui nós não estamos falando de bebida, nós estamos falando de música. Uma frase que o meu pastor sempre fala é: se você estiver cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que você não vai sentir desejo pelas coisas do mundo, pela bebida, pela música, pelos costumes do mundo. Se enche do Espírito Santo, convida o Espírito Santo para te encher, e aí toda a vontade dessas coisas seculares, mundanas, vão passar. E aí, falando entre... Aqui, ó. Falou tudo, ó. Não precisa de eu explicar mais nada. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as músicas que têm que estar nos nossos lábios? Hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças continuamente. Posso cantar qualquer tipo de música? Pode. Qualquer coisa. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Então, meus amados, esquece o mundo. Esquece as coisas do mundo, renova sua mente, busca as coisas de Deus, busque louvar a Deus, busca ouvir coisas que vão te aproximar de Deus. Em nome de Jesus, para de sentir vontade e desejo pelas coisas desse mundo. Quando você sente desejo por estar ouvindo, participando de coisas desse mundo, é porque seu espírito está fraco e a carne está forte. E aí você precisa alimentar mais o seu espírito, para que você não caia e se perca no caminho. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a terceira pergunta então. O que significa... O povo tá inspirado hoje, hein, gente? Pelo amor de Deus, o povo tá nervoso. O que significa olho por olho e dente por dente? Eita! Vamos lá para Êxodo, então, 21, do 23, 24 e 25. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Sabe o que Deus estava querendo dizer aqui? Essa era uma forma de retratação, de, vamos grosseiramente falar assim, vingança no Velho Testamento, caso alguém causasse dano, causasse prejuízo para o vizinho, para o amigo. Não necessariamente falar assim, Deus falou, é vida por vida, se um matar vai ter que ser morto. Deus estava querendo trazer ordem às pessoas, trazer ordem para o povo dele, porque era um povo obstinado, um povo mau, um povo ruim de coração. E Deus estipulou essas leis para quê? Para a pessoa temer, para não fazer. Não que Deus estava querendo arrancar o olho dos outros, arrancar pé, arrancar mão, não queria nada disso. Deus queria que o ser humano fosse bom um para o outro, amasse um ao outro. Ele mesmo falou, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus não queria fazer maldade com ninguém. Deus queria colocar temor, queria colocar cautela para as pessoas. Falar assim, poxa, se eu fizer isso, vai ser um por um, então eu não vou fazer. Simples assim.
Não quer ser pego? Não quer que aconteça nada de ruim com você? Não faça nada de ruim para ninguém. É simples assim, meus amados. Mas aí veio Jesus, falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Em Mateus 5, do 38 ao 45, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Deem a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. A lei do Antigo Testamento falava que uma coisa tinha que ser paga pela mesma moeda. Fez, levou. Teve ação, vai ter a reação na mesma moeda. Mas Jesus ensinou um princípio muito importante. Ele falou, se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Ele ofereceu, ele deu o exemplo. Bateram nele e ele reagiu? Ele trocou tapa por tapa? Não, ele aguentou silenciosamente. Se alguém tirar sua túnica, dele também a capa. Eles arrancaram as roupas de Jesus, rasgaram as vestes de Jesus e dividiu entre os soldados. Jesus fez alguma coisa, arrancou a roupa dos soldados? Não, ele aceitou calado. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Obrigaram Jesus a caminhar carregando uma cruz. Ele recusou? Não, ele caminhou, aguentou firme. Então Jesus nos deu um exemplo. Aí ele fala da passagem bíblica que fala, ame a Deus e odeie o seu inimigo. Mas ele falou, não, ame o seu inimigo. Ame aqueles que te perseguem, orem por aqueles que te perseguem. E ele fez isso. Ele amou os inimigos dele, aqueles que bateram, aqueles que tiraram as roupas, aqueles que agrediram, que penduraram ele numa cruz. Ele amou a ponto de dar a própria vida dele. Então Jesus foi o maior exemplo. Temos que pagar tudo na mesma moeda, meus amados? Não. Jesus nos ensinou que nós devemos fazer o bem, independente se as pessoas fizerem mal para nós. Devemos fazer o bem, devemos seguir o exemplo de Jesus. Ele sofreu todas essas coisas, aguentou e não revidou na mesma moeda. Então também nós temos que agir dessa forma. E aqui, respondendo o que significa olho por olho e dente por dente, está explicado. No Velho Testamento era uma forma de compensação por um dano ou um prejuízo que a pessoa sofresse. Mas no Novo Testamento, Jesus aboliu esse tipo de pensamento. Jesus ensinou a gente a amar as pessoas, até mesmo aquelas que nos roubam, aquelas que nos agridem, aquelas que são nossos inimigos. Vamos amar e aí sim nós vamos demonstrar que somos filhos do Pai que está no céu. É isso aí, meus amados. Somos filhos. Jesus ouviu, o céu se abriu e ouviu a voz de Deus. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E nós ouvimos isso de Deus também. A palavra de Deus diz que nós somos filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. Então, não queira pagar na mesma moeda. Seja como Jesus, aprenda a ser como Jesus. Amém, meus amados? Amém? Então, ficamos aqui com mais um Você Tem Dúvida? A Bíblia Te Ajuda. Todas as perguntas respondidas. Eu espero que tenha tirado a dúvida de todos vocês, né? Se eu falei alguma coisa errada, escreve aí nos comentários. Fala, Wagner, não concordo com isso que você falou, não. A Bíblia diz assim, assim, assado. E a gente vai aceitar e vai aprender também juntos em nome de Jesus. Então, meus amados, fiquem todos com Deus, lembrando de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar para todo mundo que você puder. Abençoa a vida de alguém em nome de Jesus. Nós ficamos aqui com mais um Você Tem Dúvida? A Bíblia Te Ajuda. Espero você nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Amém? Até os próximos vídeos. Tchau!